Olá, bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma live nessa terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023. Ontem à noite, já era de madrugada, né? Eu fiz uma live também com o título Firme nas Promessas. E hoje cá estou eu, poucas horas depois, para fazer uma outra live, né? Mas é isso, cara. O diabo não tira férias. Então, os discípulos de Jesus também não devem tirar férias, né? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, o diabo, ele, quando toca o despertador dele lá no inferno, e ele levanta da cama dele, todos os dias, ele acorda com um propósito: atrapalhar o destino dos filhos de Deus, atrapalhar o destino das pessoas, dos seres humanos. Sabe por que ele faz isso? Porque o destino do diabo já está consolidado. A Bíblia fala lá em Apocalipse que o diabo vai parar no lago de fogo e enxofre. Esse é o destino dele, já está selado, né? Eu costumo brincar falando o seguinte: se desse para converter o diabo, a gente ia lá e pregava para ele. Porque aqui a gente não tem medo do diabo não, sabe? Então, se desse para ele se converter, a gente ia lá tranquilo e pregava para ele, mas não tem como. A Bíblia já fala onde que ele vai parar, a Bíblia já fala sobre o destino eterno dele. Então não tem jeito, né? Não tem saída. Porém, para você tem saída, para mim tem saída. Para qualquer ser humano na face da terra, nesse exato momento, há sempre uma outra opção. Há sempre um caminho a seguir, né? Às vezes você pode falar: poxa, mas a minha vida tá um lixo, sabe? Eu tô no fundo do poço e tal. Há um outro caminho que você pode seguir. Ah, tô sem esperança, tô sem perspectiva. Há uma esperança para você. Então, para nós temos uma possibilidade de destino. O diabo não. Para ele já era. Então, talvez por pura inveja aí, né? Ele acorda todos os dias que o galo canta lá no inferno, o diabo levanta da cama dele e acorda com o propósito de atrapalhar o meu destino e o seu destino. Atrapalhar as promessas que Deus fez para minha vida e para a sua vida. Então, meu amigo, eu não vou descansar. Eu não tenho medo do diabo, né? Eu sei que ele fica furioso quando eu falo isso, que eu não tenho medo dele. Aí ele vem com os dois pés assim no meu peito, sabe? Mas não importa, eu falo de novo, eu não tenho medo do diabo. Pode vir que o meu Deus é bem maior, cara. Bem maior. Eu sei quem eu sou, eu sei quem me chamou e eu sei quem me ungiu para esse ministério. Então não tenho medo nenhum do diabo, nenhum. E quanto mais a gente se dedica à obra, quanto mais a gente se dedica ao ministério, mais enfurecido, mais bolado ele fica. Porque não tem aquele ditado: ninguém chuta cachorro morto, né? Então assim, cara, a Bíblia fala que existe o cristão morno, né? Que é aquele cristão que não jorra nem água quente nem água fria. Ou seja, ele não é nem um cristão, mas também não é sabe, uma pessoa ali ímpia, vamos colocar assim. É meio a meio. E o muro é do diabo, né? Ou você é do lado de Deus, ou você é do lado do diabo, porque o muro é do diabo também. Então, temos que fazer uma decisão, temos que tomar uma decisão. Então o diabo não está nem aí, cara, pro crente morno. Esses aí não estão atrapalhando ele. Agora, aqueles cristãos que levantam todo dia determinados em mudar o mundo, em pregar o evangelho, em cumprir o ID, em levar essa palavra aqui, né, de salvação para as pessoas, aí ele fala assim: opa, pera lá, que tem alguém me incomodando aí. Igual Jó. O diabo não se incomodou com Jó? O que o diabo falou para Deus? Olha lá, o Jó, né? O diabo mostrou para Deus Jó, que era um servo fiel. O diabo não mostrou para Deus um cara lá que era, sabe, um cristão meia boca. Não. O diabo mostrou para Deus Jó, que era um servo fiel a Deus. Ou seja, você pode crer, meu amigo, que se você é fiel ao Senhor, o diabo está de olho em você. Agora, se você não é, não tá nem aí, mano.
aí pode ficar tranquilo, tá tudo beleza, né? Entre aspas, entre muitas aspas. Então é isso. Eu acordo todo dia determinado em incomodar o inferno, né? Porque, como eu falei, o diabo conhece a mim e a você. Que é uma prova disso na Bíblia, quando ele fala lá no livro de Atos para ali pessoas que estavam pregando o evangelho, mas que não eram crentes fiéis, tanto é que eles apanham dos demônios, né? E aí os demônios lá falam: olha, eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês eu não conheço. Ou seja, Paulo era conhecido no inferno, assim como Deus, é óbvio, né? Assim como Jesus Cristo conhecia o apóstolo Paulo, Paulo também era conhecido no inferno. Olha que interessante. Então, é isso que eu quero, cara. Eu quero incomodar o inferno e ser conhecido no céu. E se o meu inimigo acorda todo dia determinado, eu acordo 2 vezes mais. Né? Dificuldades vêm? É óbvio que vem. Né? Somos seres humanos, somos carne e osso. Todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem relacionamentos para gerir, tem, enfim, tem inúmeras tensões profissionais, pessoais, acadêmicas. Né? Você sabe o que eu estou falando, é a vida. Porém, no meio disso tudo, né, nós nos mantemos firmes. Não porque nós somos bonzões, não, mas porque, né, nós sabemos em quem cremos, certo? Nós estamos firmados na rocha. E lembre-se da parábola da casa na areia e da casa na rocha. A casa da rocha ficou de pé por quê? Porque ela estava firmada na rocha. E a casa da areia, de areia, a casa firmada na areia, perdão, ela foi ao chão mediante a tempestade e o vento forte, porque a base dela era fraca. O que eu quero falar para vocês hoje, nessa live aqui, tanto para os que estão me assistindo, quanto para os que assistirão esse vídeo posteriormente, porque muitas pessoas assistem depois, né, essas lives que ficam gravadas aqui no meu Instagram e no meu canal, Super Crente, né, no meu canal do YouTube. O que eu quero falar é que ainda não acabou. Né? Esse é o título da live de hoje, dessa manhã. Ainda não acabou. Olha, certa vez eu vi a história de um casal de missionários, tá? Ou seja, cristãos que foram para outro país, outra localidade, com o objetivo de pregar o evangelho. E havia um casal de missionários que ficou 50 anos na África, pregando o evangelho naquela nação, certo? 50 anos, meu amigo, é uma vida, né? Eles literalmente assim dedicaram a vida para fazer a obra, para se dedicar às missões. Aí, ao término desses 50 anos, esse casal de missionários resolveu voltar para casa, né? E eles pegaram um navio, né, para fazer esse retorno para casa. Quando o navio estava próximo da terra firme, eles viram lá um monte de várias pessoas bem vestidas, com instrumentos musicais, né, uma banda ali toda bonita, faixas, tal. E aí aquele casal de missionários começou a conversar entre si. Ah, lá que legal, deve ser pra gente, né? Devem ser os irmãos aí da nossa igreja que estão aguardando a gente para nos receber com as honras, né? Poxa, afinal de contas, nós ficamos 50 anos fora fazendo missões, então eles devem estar ali aguardando a nossa chegada para poder nos receber com pompas, com festa, enfim. Aí o navio chegou em terra firme, né, atracou no porto. Quando o casal de missionários desceu do navio, que eles estavam ali no terceiro andar do navio, né, mais ou menos, quando eles desceram e foram ali para a terra, não tinha mais ninguém lá, só tinha ali papel picado no chão, sabe, aquele clima de fim de festa, não tinha mais nada. E aí eles ficaram surpresos e muito decepcionados, né? Eles falaram assim: poxa, a gente achou que era pra gente aquilo e não era pra gente. Provavelmente era aí para algum outro grupo que estava no navio. E eles foram embora para casa decepcionados, frustrados, né? E aí, principalmente o homem ali daquele casal, ele ficou assim, enfurecido até. E ele virou para a mulher dele e falou assim: olha, eu vou dar uma volta aqui para esparecer minha cabeça. E aí você pergunta aí para o seu Deus, né? O que ele tem para nós? Porque a gente dedicou uma vida inteira para poder fazer missões e a gente não recebe nem nada,
né? Nem um muito obrigado a gente recebe. Então vê aí o que o seu Deus tem para nós, tá? E aí o cara foi sair, foi passear para desanuviar. Quando ele voltou para casa, a mulher dele estava lá na mesma posição de quando ele saiu de casa, estava lá, né, fazendo alguma coisa. E aí ele perguntou: "E aí, falou com o seu Deus aí?" E a mulher tranquilamente virou pro cara e falou assim: "Falei." E ele respondeu para nós que nós ainda não chegamos em casa. Moral da história: aquele casal de missionários esperava todas as pompas, as honrarias e celebrações por eles estarem retornando para casa, né? Ou seja, vindo da nação onde eles fizeram missões 50 anos e retornando para casa. Só que quando chegaram em casa, não tiveram absolutamente nenhuma celebração. E aí Deus falou para aquela mulher que eles ainda não haviam chegado em casa. Por isso, a falta de celebração. Qual a moral da história, meu amigo e minha amiga? A Bíblia promete para nós que quando nós estivermos diante do Cordeiro, diante de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós receberemos a coroa, né, da vida. Nós receberemos um galardão, né? Nós sentaremos na mesa do banquete. Ou seja, nós receberemos ali todas as honrarias que nós não merecemos, mas por causa do que Cristo fez, nos foi dado, nos foi outorgado. Quando nós estivermos no céu, diante de Cristo, é que nós receberemos essas honrarias. Então, não coloquemos as nossas expectativas onde a Bíblia não nos deixa margem para colocarmos. Às vezes, a gente faz a obra, né? Por exemplo, desde 2015, que foi quando eu batizei nas águas, que foi quando eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, desde 2015 eu não sei o que é ficar parado. Eu sempre estou fazendo a obra. Tem pessoas que fazem a obra há 20, 30, 40 anos. E talvez pessoas que fazem a obra a vida inteira nunca receberam ali um muito obrigado de alguém ou um parabéns, entende? Um reconhecimento. Mas a Bíblia fala que o reconhecimento virá apenas na eternidade. A Bíblia fala, sim, é óbvio que a palavra dá margem também para que as pessoas sejam gentis, né? Qual o pecado de você chegar, por exemplo, para uma pessoa que te fez bem, que te ligou quando você estava mal, que te deu uma palavra de conforto e falar: "Olha, fulano ou fulana, muito obrigado, tá? Glória a Deus pela sua vida." Isso é reconhecer a bênção de Deus na vida da pessoa. Isso é reconhecer a entrega da pessoa para Deus. Que pecado há nisso? Porém, muitos nunca receberam nesse sentido um muito obrigado, um reconhecimento nesse sentido. E muitas por causa disso ficam frustradas. Porque geralmente, né, o ser humano é assim. Na hora de criticar, o ser humano critica. Na hora de elogiar, não, eu não vou elogiar não, senão o fulano vai ficar inchado, vai ficar com ego lá em cima. Mas a mesma boca que critica, ela deveria elogiar também. Porque se eu argumento que não pode elogiar para não inflar o ego de ninguém, porque eu não entendo isso, né? Sabe? Então, o problema não é o elogio, então o problema é o ego da pessoa, né? Então a pessoa tem que tratar o ego, o problema não é o elogio. Mas enfim, se não se elogia com o argumento de que vai inflar o ego, então também não deve se criticar. Porque se eu criticar vai magoar, vai machucar, então não fala nada. Né? Mas eu digo assim, que muitas das vezes não há esse reconhecimento. Porém, a Bíblia promete para nós que a promessa que a Bíblia faz para nós, a promessa que a palavra faz para nós, é que o reconhecimento virá. E olha, não vai vir de qualquer um não, tá? Vai vir do próprio Jesus Cristo, do próprio Deus. Essa é a promessa que a Bíblia faz. E aí foi esse o insight que aquela mulher teve, né? Que eles não estavam em casa ainda, por isso a ausência de honrarias. Então, ainda não acabou.
Esse é o título da live. Ainda não acabou. Se você por acaso está desanimado, se sente, sei lá, injustiçado, não reconhecido, meu amigo, primeira coisa, tenha em mente que para quem você está fazendo a obra, está vendo tudo. E tudo o que você faz para Deus, Ele guarda. Onde está isso na Bíblia? Lá em Atos 10. Vou até abrir aqui, porque eu gosto sempre de dar a referência bíblica, para não, o Pedro está tirando da cabeça dele isso. Então vamos lá, Atos 10. Se você tiver uma Bíblia aí na mão, abre comigo lá. Atos capítulo 10. Deus, tudo que a gente faz para Deus, Deus guarda. Então assim, eu estou te dando o remédio, a solução, para quando você se sentir frustrado, injustiçado, você ter fôlego para continuar. Olha só o que diz em Atos 10, a partir do versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome. Cornélio. Primeira coisa, Atos capítulo 10, versículo 3. Cornélio era conhecido no céu. Lembra que eu acabei de falar aqui sobre essa questão de ser conhecido no céu, ser conhecido no inferno, né? É conhecido no céu pelas boas obras que nós fazemos. Conhecido no inferno pelo incômodo que a gente gera no inferno. Então, isso que a gente tem que almejar. E Cornélio, a Bíblia fala que ele era conhecido no céu. Afinal de contas, o anjo chamou ele pelo nome, né? Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica. Olha só, esse é o versículo aqui que eu quero focar. Atos capítulo 10, versículo 4. Disse o anjo a Cornélio: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Olha só, cara. Ou seja, todas as boas coisas que Cornélio fazia estavam devidamente registradas no memorial celestial. É o anjo que falou para Cornélio isso. Tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Ou seja, tantas orações, né? Ou seja, essa parte de consagração, a aplicação às disciplinas espirituais, né? Desde essa parte até os atos, né? Como por exemplo dar esmolas, né? A gente pode abrir o leque aqui, por exemplo, nessa questão das disciplinas espirituais, orações, leitura bíblica, jejum e essa questão mais prática, né? Dar esmolas, pregar o evangelho, né? Sabe, visitar alguém. Claro que não há distinção, né, gente? Não existe, isso aqui, ler a Bíblia, orar e fazer jejum é espiritual, o resto é prática. Não, eu estou só fazendo isso aqui de maneira didática para a gente poder entender. Tudo isso que Cornélio fazia, Deus estava vendo, e não apenas vendo, mas guardando. Ou seja, porque a Bíblia fala que subiram como oferta memorial à presença de Deus. O que é um memorial, gente? Algo que fica guardado, registrado, preservado. Entende? Ou seja, primeiro remédio para você que, sabe, às vezes se sente desanimado ou até enfadado, sabe? Tudo o que você faz, Deus está vendo, e não apenas vendo de maneira assim passiva, mas Deus está guardando, preservando, registrando. Segunda coisa, né, nesse tema de ainda não acabou. Nós estamos numa realidade que é passageira. Nós não estamos ainda na nossa casa. Tudo bem, né? A Bíblia fala que, né, Deus irá restaurar essa terra de maneira que nós teremos
novos céus e nova terra. Mas essa presente terra, essa presente realidade terrena, ainda não é a definitiva. Então, assim, quando vier o desânimo, quando vier o enfado, lembre-se que você está aqui de passagem. Lembre-se que aqui realmente não é a Disneylândia. Lembre-se que as bem-aventuranças serão devidamente cumpridas apenas na realidade eterna. Né? Bem-aventurados aqueles que clamam por justiça. Ou seja, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Né? Fome e sede por justiça. Bem-aventurados esses, porque um dia eles serão plenamente saciados. Agora você abre os noticiários, observa no seu dia a dia se nós vivemos numa realidade justa. Não. Ocorrem atos de justiça? Sim, é óbvio. Mas também ocorrem muitos atos de injustiça. Ou seja, essa fome e essa sede por justiça só será plenamente saciada no reino. Porque no reino, sim, não haverá margem para prática alguma de injustiça. No reino, sim, só existirá a justiça. Então, tenha isso em mente. Assim como aquele casal de missionários viu ali, né, teve que experimentar que eles não estavam ainda em casa, nós temos que entender isso. Ainda não acabou. Aqui não é a nossa última morada. Então, há certas coisas que vão nos acometer que são plenamente normais para essa realidade. Entende? E muitas vezes esse desconforto que nós temos por inúmeros motivos, né, desconfortos provenientes do dia a dia, do cotidiano, da vida, são talvez até mesmo uma forma que Deus usa para falar conosco. Dizia C.S. Lewis, o escritor britânico, autor de As Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples, As Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, grande autor cristão, Lewis falou o seguinte: a dor é o megafone de Deus para um mundo surdo. Ou seja, não é que Deus é sádico não, gente. Sabe o que acontece? Nós, seres humanos, nós temos a síndrome de Adão. Adão vive em nós. Então, nós nos deixamos cegar por pequenos prazeres, entende? Nós nos deixamos cegar por falsas seguranças, né? Às vezes, por exemplo, poxa, eu tenho uma conta bancária top, eu tenho seguro de vida, seguro do carro, seguro da casa, seguro pro cachorro, eu tenho um emprego estável e tal. Ou seja, eu sou tão bom que eu nem preciso de Deus. Isso não é só algo que está ligado somente a quem tem muitos bens materiais, não, gente. O pecado não está ligado à conta bancária, está ligado à condição de espírito. Tem pessoas também que não têm absolutamente nada e ainda assim acham que não precisam de Deus. Tem ricos que acham que não precisam de Deus, tem pobres que acham que não precisam de Deus, porque isso prova que o pecado está na condição do espírito. E aí, para certas pessoas que estão ali cegas, né, achando que são autossuficientes, às vezes um momento de dor faz a ficha cair e essas pessoas contemplam que elas não são nada, que essa realidade aqui não pode nos oferecer nada de concreto e duradouro, e aí elas lembram, poxa, eu acho que eu preciso de algo maior. E aí lembram de Deus, né? Olha só o que diz em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. O chamado e a missão de Abraão. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. A gente pode ler isso aqui hoje, né? Esse versículo 1, e romantizar, né? Nossa, como é que lindo! Deus apareceu para Abraão e chamou Abraão, né? Falou: Abraão, sai da sua terra, da casa do seu pai, e dirige-te à terra que eu vou te mostrar. Nossa, que legal!
Meu amigo, não tem nada de romântico aqui. Sabe por quê? Olha só o que até a Bíblia King James traz como explicação desse primeiro versículo na nota de rodapé. Deus falou e chamou Abrão quando este vivia na cidade de Ur, na Mesopotâmia, e seus pais eram pagãos. Abrão, né, no caso, não era o Abraão ainda, era Abrão, deveria deixar o mundo estável das nações pós-Babel para começar uma nova vida e nova família, embora sua esposa Sarai fosse estéril. Porque aí essa questão da Sarai ser estéril está ligada ao versículo 2. E eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Então, cara, olha, isso aqui, mano, é muito doido. É muito doido. Sabe por quê? Primeiro, Abraão estava numa terra estável. Ele estava numa localidade que ele conhecia. Imagina você na cidade que você nasceu, cresceu, casou e vive até hoje. Você conhece como a palma da sua mão, correto? Assim Abraão estava lá, tranquilo, de boa, num lugar estável. Primeiro dado, segura esse dado aí. Segundo, Abraão, ele era pagão. Ele não era cristão, não. Ele não era ali uma pessoa, um servo de Deus, não. Abraão, ó, nem conhecia esse Deus aqui, o Deus dos judeus, não. Né? O Deus dos judeus era um Deus estranho para Abraão. Entende? E terceiro, a esposa dele era estéril. Agora pega esses três dados. Primeiro, Deus fala para Abraão sair da terra dele e ir para uma terra que Deus está mostrando. Abraão ia sair da estabilidade dele e ir para um lugar totalmente desconhecido. A pedido de quem? A mando de quem? De um Deus que ele nem conhecia, porque ele não servia o Deus da Bíblia, o Deus dos judeus. Então, o que há de romântico nisso? Nada, isso é uma loucura. Né? Mas, como escreveu o apóstolo Paulo, Deus usa as coisas loucas deste mundo. É quando tudo parece irracional, meu amigo, que aí entra a fé. É quando tudo parece fugir do nosso controle. É quando tudo parece uma plena e absoluta loucura que entra a fé. Porque, cara, se tivesse tudo certinho, sabe? Tudo assim, a conta fecha, a matemática fecha, tá tudo certinho, eu posso calcular tudo, eu posso medir tudo. Isso não é fé, desculpa aí. Isso não é fé. Fé é a esperança naquilo que não se vê. Ou seja, quer um exemplo de fé? É você ter contas a pagar, né? E ainda assim você tirar o seu dízimo. E você faz a matemática e a matemática não fecha, porque se você tirar o seu dízimo, vai faltar a conta de luz para pagar. E é aí que entra a fé. A esperança é acreditar naquilo que não se vê. Ou seja, você não está vendo ali o dinheiro suficiente para poder bancar o seu mês. Mas você tem fé que, mesmo você honrando ao Senhor com o seu dízimo, Deus vai dar um jeito de você conseguir pagar as suas contas. Isso é fé. É um exemplo de fé. Tem tantos outros exemplos. Então Abraão, diante do cenário mais louco possível, ele teve fé em Deus de sair do mundo estável dele e ir para um lugar totalmente desconhecido e ouvir o chamado de um Deus que ele não conhecia. E acreditar na promessa do versículo 2 de que ele a partir dele teria um grande povo. Como que a partir dele teria um grande povo se a mulher dele era estéril? Como? Aí entra o dado da fé. Por isso que Abraão é chamado de pai da fé. Entende? Aí Deus continua: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. E Abraão foi, meu amigo, ele foi. Entende? Que loucura. Mal sabia Abraão que essa promessa que Deus havia lhe feito
encontraria sua plenitude simplesmente num homem chamado Jesus Cristo. Porque Jesus veio da descendência de Abraão. Meu amigo, se Deus prometeu, ele não apenas vai cumprir as promessas, mas ele vai fazer com que essas promessas que ele fez para você abençoem muitas pessoas. Ele vai fazer da sua vida, sabe, um farol que vai iluminar o mundo, dissipar as trevas. Sabe por quê? Deus se interessa pela sua vida. Deus se interessa pela sua história. Né? Porque muita gente fala, não, esquece as pessoas, né? Glorifica o nome de Deus. Beleza, mas o nome de Deus é glorificado através da vida das pessoas. Prova disso é que Jesus olhou para aquela mulher que quebrou o vaso de perfume caríssimo que ela tinha para poder lavar os pés de Jesus, né? E Jesus olhou para ela e falou assim: olha, a história dessa mulher aqui, a atitude dessa mulher aqui será contada para sempre junto com a pregação do Evangelho. Então, meu amigo e minha amiga, as coisas que você faz para Deus, Deus está guardando como memorial, como disse Atos 10, e ele faz questão que isso seja contado como um testemunho juntamente com a pregação do Evangelho. Foi isso que ele falou para aquela mulher que quebrou o vaso de perfume que ela tinha só para lavar os pés de Cristo. Então, por que eu li Abraão aqui? Por que eu li Gênesis 12, versículo 1 ao 3? Porque se Abraão não tivesse entendido que aqui, nessa terra, não é a realidade última, sabe o que ele faria, sinceramente? Senhor, primeiro, eu nem conheço o Senhor, porque como eu falei aqui, Abraão era pagão, não era servo de Deus ali. Eu nem conheço o Senhor, para começar. Segundo lugar, eu tô tranquilão aqui na minha terra, já tenho aqui as minhas coisas, estou confortável, sabe? Faço churrasco todo final de semana, assisto o jogo do meu time de futebol, sabe? Então tô de boa aqui. E pra que eu vou sair daqui, onde eu tô confortável, e ir para um lugar que eu nem conheço? Se Abraão não tivesse entendido que essa realidade aqui não é a última, que a gente está aqui de passagem, que o único motivo pelo qual Deus permite que o ar entre nos nossos pulmões hoje é que nós ainda temos uma missão para cumprir. Se Abraão não tivesse entendido isso, ele falaria isso que eu acabei de falar aqui. Ele se contentaria com o conforto dele. Mas não, Abraão entendeu, não, se eu estou vivo porque eu tenho uma missão para cumprir. Essa realidade aqui é passageira, então eu vou fazer o que Deus está mandando. Quantos de nós, meus amigos, quantos de nós, senhoras e senhores, não sentamos na nossa poltrona, beleza, eu sou um cristão, eu vou na igreja, né? Estou confortável com a minha família, tenho um carro na garagem, tenho um emprego estável, beleza, agora eu só quero viver. Aí o cara fica ali, sabe? Não prega, não cumpre o ID, entende? Não chora pelas almas perdidas, entende? Não procura ouvir a voz de Deus para ver o que o Senhor quer que ele faça, né? E se Deus pedisse para ele sair do confortinho dele para poder ir para outro lugar, ele ia falar que não, porque onde ele tá muito bom, sabe? Meus amigos, tem um mundo pegando fogo aí, um mundo inteiro pegando fogo, e nós estamos confortáveis em nossa poltrona. E nós estamos, sabe, confortáveis. Não, eu vou na igreja 2 vezes por semana. Beleza, já sou um ótimo cristão. Tá, e o ID, meu amigo? E o ID? E as pessoas que têm sede de Deus? Mas, como diz o apóstolo Paulo, como crerão se não há quem pregue? Como crerão se eu e você ficarmos sentados aqui em casa, em vez de pregar o evangelho a toda criatura? Como? Não tem jeito. Então, finalizando essa live de hoje, ainda não acabou. Ainda não acabou. Essa realidade não é a última. Se Deus permite que nós estejamos aqui, é porque ainda há uma missão para que nós possamos cumprir. Não é para a gente ficar simplesmente se contentando em ir na igreja e voltar para casa, né? Disputando quem vai mais na igreja. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar a disputa? Ao invés de disputar quem vai mais na igreja,
Vamos disputar quem ganha mais almas? Eu acho que o reino ia ganhar muito mais com essa disputa, concorda? Né? Ao invés da gente disputar quem vai mais, quem vai mais na igreja, quem é mais frequente no culto, não que não devamos ir no culto, né? Mas nós devemos ir no culto, sim, mas nós também devemos cumprir o ID. Não adianta a gente pegar uma coisa e excluir a outra. O evangelho é complementar e não excludente. Da mesma forma também que não adianta a gente só, sabe, pregar e não ir numa igreja, né? Também não adianta. Então uma coisa não exclui a outra, mas complementa. Então ao invés de a gente ficar só disputando por vaidade, que aí já virou um pecado, né? Se for nesse sentido, quem vai mais no culto, vamos disputar quem ganha mais almas. O reino ia ganhar muito mais com esse nosso ímpeto, né? Se a gente colocasse toda a nossa energia em ganhar almas, né? O reino ia ganhar muito com isso, cara. Ia ganhar muito com isso. Então, pensemos nisso. Ainda não acabou. Se você se sente às vezes chateado durante alguns dias, desanimado, lembre disso, ainda não acabou. Ainda não acabou e Deus vê tudo o que você faz. Os homens podem fingir que não veem, né? Ou não ver mesmo de fato, ou eles não veem, ou fingem que não veem, mas não se preocupa não, cara. Quem te chamou não foi um homem de carne e osso, não. Quem te chamou foi Deus. E você faz também não é para nenhum homem, né? Por mais alto que o cargo dele seja, ou mais baixo que seja, enfim, não importa. Você não faz para nenhum homem, você faz para Deus. E esse sim é justo, é fiel para cumprir todas as promessas e dar o nosso galardão. Amém? É isso, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.